and I have to read because I don't trust my English. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui nos Estados Unidos há quase 6 anos e é um prazer te ter aqui com a gente hoje. Vamos falar de React? Antes de qualquer coisa, eu falo React que eu tô falando português, se eu estivesse falando inglês a pronúncia seria outra. Eu só tô comentando aqui porque tem gente que ainda fica criticando eu começar o vídeo falando React. Ai, dói meu ouvido. Acho que você tá no canal errado. Ok, pessoal, estamos aqui para mais um episódio dessa série de vídeos que eu trago aqui pro canal. Meu objetivo não é sair criticando o inglês de ninguém, e sim mostrar que sim, existem muitos brasileiros que estão falando inglês por aí, nos representando, e tem muito que a gente pode aprender com eles, inclusive para se inspirar. Então hoje quem vai te dar aula de inglês é o William Bonner. Let's go! Hello, my name is William Bonner, Chief Editor of Jornal Nacional, the main Brazilian television news program and audience leader for the last 41 years. In November, I will have the pleasure to talk about the Jornal Nacional and my work, the selection content and the journalism structure at Global TV Network. My seminar will be on Thursday, the 25th of November at King's College London. I hope you will be there. Adorei, muito bem. Vamos escutar mais uma vez e agora eu vou fazendo pausas pra gente ter a explicação. Porque não é só um react, mas também eu trago a explicação das coisas que ele tá falando. Hello, my name is William Bonner, Chief Editor of Jornal Nacional, the main Brazilian television news program and audience leader for the last 41 years. Olha só, gente, ele levou 11 segundos pra se apresentar e demonstrar essa propriedade, né? A gente vai ver pelo contexto que, na verdade, ele tá fazendo um convite pro pessoal participar de um evento, que vai ter um seminário, que ele vai dar uma palestra. E vai ser em inglês, então por isso que ele tá gravando esse vídeo em inglês também. Mas só pra falar, olha, é o seguinte, a minha carreira é essa, o meu currículo é esse, e eu vou falar com vocês, né? Tipo assim, e vocês vão ter o privilégio de me ouvir. Mas tipo assim, não que ele esteja falando com esse tom, mas é só pra gente levar em consideração a importância da apresentação. Muitas vezes a gente acaba ignorando e falando, eu já me apresentei 1000 vezes, eu preciso apresentar mais uma. Sim, porque você sempre vai conhecer pessoas. E sempre tem como falar mais de quem você é. Sempre tem como melhorar. Ele poderia muito bem ter falado o nome dele e falado I'm a journalist. Mas que graça teria para esse contexto que ele tá, né? Então, olha só. Hello, my name is William Bonner. Hello, my name is Camille Vilela, or Camille Vilela, porque eu já falei sobre isso aqui, você adapta o seu nome se você quiser. O nome dele já vem do inglês, né? Então fica mais fácil. E você, como que você pronuncia o seu nome em inglês? Como que você se apresenta? Você fala a pronúncia do seu nome em português? Ou você faz algum tipo de modificação? Lembrando que não existe certo e errado, existe aquilo que é mais fácil pra você e o que você prefere. Essa é literalmente uma escolha pessoal. E aqui tem uma coisa que eu preciso comentar, gente. Que o sobrenome dele em inglês causa um probleminha aqui, tá? Brincadeira, não causa problema porque ele está se apresentando. Estamos no contexto de, oi, meu nome é esse e esse. As pessoas geralmente tendem a usar o primeiro nome e o sobrenome. Em inglês a gente chama de last name, né, o último nome, porque o middle name geralmente é o segundo nome. Sabe que nem Ana Clara? Ana é o first name e Clara é o middle name. Então ele trabalha como nome composto. Então, first name, middle name, last name. Então, esse é o contexto, então não tem problema. Mas, essa palavra em inglês, sem um dos N's, né? O sobrenome dele tem 2 N's, beleza? Mas você também só sabe disso depois quando você vê por escrito. Por quê? Eu não quero nem ficar repetindo aqui pra não dar problema com essa rede que nós estamos. Porque como slang, como uma gíria, tem 2 possibilidades de interpretação para B-O-N-E-R em inglês. A primeira é a mesma coisa de falar de um problema, de um erro, de algo que você fez porque você é distraído e desajeitado. É um erro, é um mistake, tá? Então, B-O-N-E-R como mistake. Mas essa palavra também pode ter uma interpretação para maiores de 18 anos. E é isso que eu vou trazer pela imagem, você viu o que significa e é isso aí. Camila, então quando que eu sei que a pessoa vai estar falando um sobrenome ou um slang como esse? Pelo contexto, mais uma vez, tá? Então só tô trazendo este exemplo porque é algo muito específico e assim, é o que é. A gente conhece ele, então se ele fala o nome dele em inglês, a gente sabe exatamente do que significa. Agora imagina uma pessoa que não conhece, está conhecendo ele agora. É meio engraçado. Mas mais uma vez, William Bonner e só a palavra em um outro contexto são 2 coisas diferentes. Estamos claros? Ok. Chief Editor of Jornal Nacional, the main Brazilian television news program and audience leader for the last 41 years. Então, veja bem, Chief Editor of Jornal Nacional, né? Então, Chief Editor, que é o cargo dele, a posição dele, aonde?
The Jornal Nacional. Então, ele traz o nome em português porque é um nome de uma empresa brasileira, então ele fala em português. Mas para quem não pega a referência, ele explica o que é. Então, isso é muito importante. Quando a gente está apresentando algum fator da nossa cultura, algum prato, algum costume, alguma coisa desse tipo, é muito comum a gente ter que explicar o que é. Não adianta falar só, I'm eating brigadeiro, I'm eating pão de queijo, I'm eating o quê? I'm drinking caipirinha. More and more people are getting used to these terms, right? Então, mais e mais as pessoas estão se acostumando com esses termos, mas é muito comum a gente também ter que explicar. O que é o carnaval? Mas pra que tem o carnaval? Como que se dança samba? Como a gente explica isso pra uma pessoa, né? Então, isso é muito interessante. Jornal Nacional, todo mundo no Brasil conhece, e fora do Brasil. Então tem que explicar. Program and audience leader for the last 41 years. Então ele dá esse contexto que por 41 anos, a Rede Globo e o Jornal Nacional são o que são. E presta atenção nesse detalhe, quando ele fala o tempo, né? O Jornal Nacional é líder de audiência por 41 anos, esse por 41 anos a gente usa for, olha só. Program and audience leader for the last 41 years. For the last 41 years, ok? For the last 41 years. And you can also say, você também pode dizer, I've been in this position, I've been in this role for 5 years, 10 years. You can express how long you've been doing something, né? Você pode expressar por quanto tempo você tem feito algo, ou o que você está fazendo, ok? Então, for, nesse contexto, é por. Se você quiser aprender mais sobre o uso do to e do for, caso você se confunda, tem aula aqui no canal para vocês. E uma questão de pronúncia, olha só. Chief Editor of Jornal Nacional, the main Brazilian television news program. The main Brazilian television program. Perfeito. Então, main é principal. Main. The main Brazilian television news program. E aqui é legal porque tem muitos nomes para descrever uma coisa só. The main Brazilian television news program. Porque se a gente for fazer um breakdown disso aqui, program é programa. Que programa? Programa de notícia, ou seja, noticiário. Mas é um programa de notícia que vem no papel? Não, é na televisão. Então, television news program. Mas de onde? Do Brasil. Então, Brazilian. E qual que é a relevância? É o main, né? Então, por isso que a gente tem tantas características. E se você tem dúvida de como organizar a ordem dessas informações, é só pensar o que é mais relevante. O que é o mais relevante nisso? É que é um noticiário, certo? E aí, a partir disso, a gente vai fazendo meio que um zoom out para entender qual que é a ordem das coisas. E nem quando a gente vê uma camiseta muito longe, como que você descreve? Você fala a cor dela. Você não vai falar o tamanho primeiro, porque você não necessariamente sabe. Por isso que a gente fala small purple t-shirt e não purple small t-shirt. Fica próximo da palavra a característica que é mais importante. Então, apesar da gente ter 1, 2, 3, 4 características diferentes aqui para programa, vai ficar mais perto de programa a característica que for mais importante. E fica mais longe os detalhes. E aí, você já sabia dessa? E olha só a pronúncia de audience. And audience leader for the last 41 years. Que legal. And audience leader program and audience leader program and audience leader. An audience leader, né? Então, audience tem esse som de O. É que nem auditorium. É que nem aquele aplicativo Audible da Amazon, sabe? Pra você escutar livro. Então, fica aí essa dica de pronúncia pra você. Palavras que começam com A, U, tem esse som de O. The last 41 years. In November, I will have the pleasure to talk about the Jornal Nacional and my work. In November. In November. Sempre quando a gente vai falar de mês, para falar que algo acontece em um mês específico, ou que aconteceu, ou que vai acontecer, se for só o mês, a gente vai usar o in, ok? In November. In November. Mas se ele for adicionar a data, daí ele tem que falar on. Então, por exemplo, vamos dizer que é no dia 1º de novembro. Então, ele falaria on November 1st. On November 1st, essa que é a estrutura. Então, a gente usa in, só quando é o mês, e a gente usa o on pro dia. Só que a gente usa o in, na verdade, para tudo que é maior do que um mês. Então, a partir de um mês, tudo que é maior do que isso, em relação a tempo, a gente usa o in. Se você quer uma aula mais completa, com muitos exemplos, para explicar como é que a gente usa o on, in, at, tem aula aqui no canal também. I will have the pleasure to talk about the Jornal Nacional and my work. Olha só, I'll have the pleasure to talk about the Jornal Nacional. Então, eu teria o prazer de falar sobre o Jornal Nacional. Então, quando a gente fala sobre, we talk
about. We talk about. I like to talk about English. I like to talk about music. I like to talk about learning methods. So, what do you like to talk about? Answer in the comments. O que é que você gosta de conversar sobre? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar. Jornal Nacional and my work. And my work. E do meu trabalho. E aqui, pessoal, vou destacar o uso do the na frente de Jornal Nacional, tá? Porque é o nome próprio. Então, por isso que a gente tem o the aí na frente. Mas a gente não usa isso em nome próprio de pessoas, tá? So, I need to talk to John. Or, I'm gonna talk about John. Eu não preciso usar esse artigo. Mas também tem uma aula sobre the e como a gente usa aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês. Porque assim, gente, não dá pra explicar tudo toda vez, porque a gente só tem o quê? A gente só viu 16 segundos ainda de 30 segundos e olha o tanto de coisa que a gente já viu, certo? The selection content and the journalism structure at Global TV Network. The selection content and the journalism structure at Global TV Network. The selection content provavelmente seria the selection of the content, a seleção do conteúdo. The journalism structure, então journalism termina com M. E a gente fecha a boca para falar journalism no final. Só que ao mesmo tempo, a gente tem uma outra palavra que também tem S. Então journalism structure, aí fica bem mais sutil a pronúncia de tudo, tá? Mas palavras que terminam com M, tá? Com esse som de M, a gente encosta os lábios. Então, journalism, perfectionism, imperialism. My seminar will be on Thursday, the 25th of Ok, my seminar will be on Thursday, the 25th. Então, veja bem que a gente tinha falado sobre data, lembra? Ah, se fosse data, ao invés de in November, teria que ser on November 1st. Então, on Thursday, the 25th. Para uma data específica, só o número, a gente vai usar o on. E para a data de dia da semana, a gente também vai usar o on. E para feriado, a gente também vai usar o on. Então, sempre quando a gente estiver falando sobre um dia específico, é o on que a gente usa, tá bom? November at King's College London. At King's College London. E se você for parar para ver, ele usou at 2 vezes aqui, para falar da Rede Globo e para falar da faculdade onde ele vai fazer o seminário dele. Então, sempre quando a gente tá falando de um local assim, a gente usa o at. Então, onde que vai ser o evento? At King's College London. Então, ele vai falar sobre toda essa questão de planejamento, de conteúdo, de estrutura do jornalismo, de onde, de quem, da Rede Globo, tá? Então, por isso que ele usa o at. I hope you will be there. I hope you will be there. I hope to meet you there. I hope to see you there. Fica mais um lembrete aqui pra você, não existe somente uma maneira de falar o que você quer em inglês. E isso é algo muito importante de você manter pro seu coração, até mesmo pra você estudar. Então, ao invés de você ficar só consumindo o vídeo dos outros, eu espero que você não esteja criticando o inglês dos outros, é pra você justamente ter esse pensamento crítico, pra você refletir, pra você testar o seu vocabulário, testar o seu conhecimento e falar. E não só ficar consumindo de forma passiva, mas ativar e produzir. Não só identificar, não só reconhecer, mas a partir do que você entende, a partir do que você reconhece, pense. Quais são outras maneiras de falar isso que eu acabei de escutar? Qual que é uma outra palavra, um outro sinônimo que poderia encaixar nesse contexto? Se você começar a fazer isso hoje, eu duvido que o seu inglês não vai ser levado pro próximo nível, tá? Juro, esse é um excelente exercício. Então, se você quer levar o seu inglês pro próximo nível, você tem que fazer isso. Acabou! E fica aí a prova de que se você parar pra analisar, parar pra estudar um vídeo de 30 segundos, tem muito que você pode aprender. É uma prova que hoje em dia a gente não está desenvolvendo inglês como a gente gostaria, também por uma questão de foco, também por uma questão de direcionamento. Não é por falta de conteúdo, gente, não é. Faz tempo que, na verdade, esse não é o problema. É só parar, ver se o conteúdo que você está consumindo é pro seu nível e refletir. Ah, ele tá falando dessa forma. Como que eu posso falar isso de outra maneira? Ah, ele usou essa estrutura. Vou criar uma frase usando essa estrutura também, porque ela ainda não tá bem solidificada, assim, dentro dos meus conhecimentos. Ele citou essa palavra, tem uma pronúncia desafiadora, eu vou tentar repetir junto. É com esse comportamento, é com essa cabeça que a gente tem que consumir conteúdos em inglês. Não importa se é de gringo ou se é de brazuca. Se você não souber o que fazer, tanto faz. Nós estamos aqui justamente para mudar esse cenário e te mostrar que você tem como aprender muito inglês através do que já existe por aí, mas é uma questão de disciplina e saber o que fazer. Vamos pro próximo vídeo. Eita, agora é um vídeo de 10 minutos. Vamos ver o que a gente consegue tirar daqui. Também não dá para fazer 10 minutos inteiro, assim, o vídeo vai ficar com 50 minutos. Ladies and gentlemen, good evening. It's not easy for us, we Brazilian, watch this again in the table we are occupying with Mara, Deborah, my wife Natasha. It's very hard for us. Well, let's talk about voices.
I'll be brief. And I have to read because I don't trust my English. You should. About 40 years ago, I was a communication student, undergraduate student, whose voice was, deep. And some friends asked me to narrate a radio program they were producing for their course in the university. It was a program on the art of Boy George and the Culture Club, the band. The radio, the university radio, was in the same building of the course. So when I was narrating that program, the director of the radio passed by. He walked through. What's the term for that, my God? He walked by, yeah. He could listen to my voice, and he waited for an interval. And then he asked me if I wanted to make what he called a registration voice, a voice registration for the radio station. And, well, what happened? In 1984, my voice, that voice, changed my career, my plans, my life. Guys, várias coisas para observarmos aqui nesse vídeo, tá? Muitas coisas, tipo, muitas coisas. Primeiro, a postura dele, uma postura nada arrogante, uma postura de quem tá ali numa posição de dar o seu melhor, claramente. Agora, a humildade dele chegar com papel, né? E não só isso, mas dele ler o discurso dele, não como a gente pode, muitas vezes, acabar nos pegando lendo as coisas por aí, de forma robótica. Ler as coisas de forma robótica pode ajudar no começo, né? Tipo, meio que palavra por palavra, você tá aprendendo, você tá indo, né? Não é uma combinação de oratória com leitura. E aqui é exatamente isso que ele tá falando. Ele tá contando uma história, ele tem plena consciência disso, obviamente. Então, por isso que ele conta com emoção, com pausa, com intervalo. Se a gente for parar pra pensar, esse vídeo é extremamente diferente do outro, porque o outro ele tá lendo um prompt. Ou não, mas assim, é um texto mais decorado, são 30 segundos. Aqui a gente tem 10 freaking minutos. Assim como a gente teve no Oscar, né, com o Walter Salles, na hora que ele foi fazer o discurso dele, ele foi procurar o papel, ele colocou o óculos, mas ele não achou o papel, mas mesmo assim mandou bem pra caramba, né? Então é uma reflexão legal. Se você fosse fazer uma apresentação hoje, fazer um agradecimento, sei lá, na sua formatura, de 1 minuto, o que você falaria? Se você tivesse 5 minutos, 10 minutos, o que você falaria, né? Então, da sua formatura, se você fosse dar uma entrevista, se você fosse entrevistar alguém, a gente sempre pode trabalhar com esses cenários imaginários pra ajudar nessa prática, pra gente ter mais criatividade, pra gente se soltar, aí não ficar um negócio rígido, palavra por palavra. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, mais uma vez, eu não tô ridicularizando palavra por palavra, é assim que a gente começa mesmo. Porém, não dá pra gente ficar satisfeito com isso, ok? Então eu vou deixar uma tarefa de casa pra você, eu vou deixar esse vídeo completo aqui embaixo na descrição do vídeo pra você conferir, pra você testar a sua escuta no inglês, o listening, pra você testar o seu vocabulário, pra ver o tanto que você consegue entender o William Bonner. Eu assisti aqui só o comecinho desse vídeo, já fiquei extremamente emocionada, eu não tinha assistido esse vídeo, eu vou assistir ele agora, sozinha. Mas assim, eu poderia fazer uma outra aula só sobre esse vídeo. Se você quiser uma aula completaça, mais longa, só sobre esse vídeo, comenta aqui embaixo, porque pelo que eu tô vendo aqui, esse vídeo bruto tá com já meia hora, muito provável que você já tenha 15 minutos de vídeo pra assistir, 15 minutos de aula. E minha mensagem já vai ter sido passada. Mas se vocês quiserem um vídeo completo, deixa aqui embaixo. E outra, se você tiver sugestão de alguma outra personalidade, alguma pessoa que você conhece, que sabe que essa pessoa fala inglês, algum brasileiro, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de fazer esse vídeo pra você. Lembrando que essa aqui é uma série de vídeos, esse aqui não é o primeiro episódio que eu faço e eu espero que você possa assistir os outros para também continuar a aprender inglês com outros brasileiros. E vocês viram tanto de assunto básico que a gente pode revisar só com esses 30 segundos? É disso que eu tô falando, gente. A gente não precisa complicar, nós temos que simplificar. E esse seu incômodo de ainda não falar inglês precisa virar inquietude, a gente precisa entrar para ação. E se você quiser o meu suporte e acompanhamento nessa jornada, eu te convido a conhecer o Fluency Factor, que é
meu curso completo de inglês, tanto para quem tá começando a aprender inglês agora, quanto para quem tá retomando os estudos. Se você não tá satisfeito com o seu inglês, vem pro Fluency Factor que você não vai se arrepender. E para eu saber que você ficou nesse vídeo até o final, deixa o emoji da televisão aí junto com o seu comentário, beleza? Aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também estão aprendendo inglês e se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha e ative o sino de notificações para você não perder nadinha do que a gente tem por aqui. Alright guys, thank you so much for joining me today and I hope to see you on the next one. Bye! Então, primeiro vídeo... Ai, gente, eu esqueço do meu fone de ouvido. Vamos ver se hoje ele vai funcionar, né? Se ele não vai me deixar na mão. Porque da última vez, a Rede Globo